1 Timóteo, capítulo de número 6, a partir do versículo 3. 1 Timóteo 6, a partir do versículo de número 3. 1 Timóteo 6, a partir do versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e discorda das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e da doutrina que é de acordo com a piedade, é arrogante e não compreende nada, mas delira em questões e discórdias acerca de palavras, dessas coisas nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas maliciosas, disputas de homens de entendimento corrompido e privados da verdade, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade, acompanhada de satisfação, é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos a direção do Senhor e pedimos a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estamos numa campanha a fim de levantar uma oferta para enviar a missionários. Estão trabalhando ao redor do mundo com evangelização, plantação de igrejas e também com projetos educacionais e sociais, a fim de abençoar pessoas que talvez nós só vamos conhecer no céu. Pessoas que ainda hoje, muitas delas, há estatísticas de que milhares de pessoas ainda não tiveram acesso a essa mensagem que chamamos de Evangelho, mensagem de Jesus que nos salvou e cremos também as pode salvar. E para isso, então, nós começamos essa campanha que é, na verdade, uma resposta, uma tentativa de resposta a todas essas coisas que estão acontecendo no mundo e se colocam diante de nós como igreja. Como já foi dito, terrorismo, guerra na Síria, tem gente passando fome, e fica diante de nós o desafio de sermos o sal da terra e a luz do mundo diante de tudo isso. Por isso temos insistido, domingo após domingo, para que eu e você façamos o melhor dentro daquilo que podemos, na esperança de que esse melhor, dentro daquilo que podemos, com a bênção de Deus, possa alcançar e abençoar outras vidas. Porém, irmãos, existe só uma coisa que pode impedir que nós façamos o melhor dentro daquilo que podemos, a fim de cumprirmos a nossa missão como povo de Deus, de não apenas sermos abençoados nessa terra, mas sermos uma bênção, não para uma, que é a nossa, nem para duas, nem para três, nem para quatro, mas para todas as famílias da terra. Só há uma coisa. Só uma coisa. As nossas falsas ideias, falsas concepções, falsos valores a respeito do que são bens, riquezas, dinheiro e como nós devemos lidar com todas elas. Essa é a única coisa que pode nos impedir. A única. A única. Por isso eu gostaria de, a partir de hoje, talvez no próximo ou próximos domingos, compartilhar com os irmãos algumas verdades que Paulo apóstolo vai ensinar ao seu filho na fé Timóteo,
a respeito de bens, riquezas e dinheiro, a fim de que os nossos pensamentos a respeito desses temas sejam convertidos aos pensamentos de Jesus. A primeira coisa que o Paulo ensinou para o Timóteo, Timóteo era pastor de uma igreja lá em Éfeso, e aí o Paulo queria que o Timóteo ensinasse essas coisas para aqueles irmãos, e por providência divina essas coisas ficaram registradas nesse último capítulo da sua carta, porque Deus, na sua soberania, aprove que estas coisas fossem ensinadas também a nós. Então, primeiro, se lembre, ou nos lembremos, daquilo que Jesus ensinou a respeito dessas coisas. Bens, riquezas e dinheiro. O que Jesus ensinou a respeito de bens, valores e dinheiro? Porque o Paulo diz assim, logo no versículo de número 3, se alguém ensina alguma outra doutrina e discorda das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, das lúcidas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, da verdade de Deus revelada por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e da doutrina que é de acordo com a piedade, é arrogante, não compreende nada, delira em questões e discórdias acerca de palavras, dessas coisas nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas maliciosas, disputas de homens de entendimento corrompido e privados da verdade, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. Está distorcido o pensamento. E ele não está falando de gente que tem pensamento distorcido fora da igreja, ele está falando a respeito de gente dentro da igreja que está com um pensamento distorcido. E que precisa voltar, então, os seus pensamentos às sãs, às lúcidas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso ele quer dizer não apenas conhecê-las, mas consentir com elas. Por isso a pergunta, o que Jesus ensinou a respeito dessas coisas? E concordamos ou não com elas, afinal de contas? Então eu vou te lembrar pelo menos 3 delas, como se fosse um teste. E você responde no seu coração se você concorda ou não. Primeira, Jesus disse que as nossas preocupações com ter, com as riquezas, ou com o desejo em relação a outras coisas, faz com que a palavra dele na nossa vida não dê fruto. Ele diz assim em Marcos capítulo 4, 19. As preocupações do mundo, a sedução das riquezas e o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Concorda ou discorda? Lucas 16, 10 a 13. Jesus disse, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Concorda ou discorda? Lucas 12, 24 a 34. Portanto, não fiqueis preocupados se tereis o que comer ou o que beber, porque as pessoas do mundo procuram todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Antes buscai o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Vendei vossos bens e dai esmolas. Fazei bolsas que não envelheçam, tesouro no céu que jamais acabe, onde o ladrão não chega e a traça não destrói, porque onde estiver o seu coração, o seu tesouro, aí estará o vosso coração.
Concorda ou discorda? Você pode concordar ou pode discordar. Mas precisa se lembrar que ser cristão, ser um seguidor de Jesus, significa pensar como Jesus pensou, fazer o que Jesus fez e viver como Jesus viveu. Senão, é só blá, blá, blá. Segundo, saiba que na vida nem tudo é dinheiro. Você lembra nos desenhos animados, quando um personagem vê uma coisa, e aí os olhos viram 2 cifrões? Já viu isso nos desenhos? Personagem olha uma coisa assim, os olhos viram trim, né? Tem até aquele trim das moedas, 2 cifrões. Ou seja, simbolizando gente para quem tudo é dinheiro, ou tudo é uma forma de ganhar dinheiro. E o Paulo está dizendo aqui nessa parte da sua carta, que tinha gente lá na igreja de Éfeso, que olhava para qualquer coisa, inclusive a fé, e os olhos viravam 2 cifrões. Gente da igreja. Ele diz assim: essas pessoas imaginam que até a piedade, ou seja, a religião, a fé, o ministério, é fonte de lucro, um meio de ganhar, de ter mais, de construir patrimônio, de se dar bem na vida. Então tem gente que ainda está assim, dinheirista, pensa que tudo é dinheiro, ou uma forma de se ganhar dinheiro. Por exemplo, Brasil perde a Copa, tem gente que diz, não é porque vendeu para a Nike. Não, que jogou mal mesmo. Pastor lá na igreja, compra uma gravata nova, a irmãzinha olha e diz assim, lá, já está roubando. O irmão começa uma ONG, começa a doar os seus dias para fazer o bem, e aí tem gente que olha, não entende e pergunta assim, mas o que ele está ganhando com isso? Mas tem gente que não é assim. E eu espero que nós nos encontremos nesse grupo de pessoas que entendem que nem tudo na vida é dinheiro, ou uma forma para ganhar dinheiro. Diz que um empresário, um rico empresário, foi fazer uma viagem para visitar uma senhora que trabalhava com leprosos. E aí ele chegou lá, viu a senhora cuidando dos leprosos, dando banho em leproso, dando comida na boca de leproso. E quando ele viu tudo aquilo, ele disse assim para ela, nem por todo o dinheiro no mundo eu faria esse trabalho. Ao que ela respondeu, nem eu. Nem eu. Terceiro, saiba que essa vida é passageira e os bens são transitórios. É como se diz, para esse mundo nada trouxemos e desse mundo nada vamos levar. E antes, irmãos, eu pensava que isso era um ditado, mas depois eu descobri que isso está na Bíblia. É um ditado inspirado. E é o Paulo que diz. Ele diz assim, versículo de número 6 e 7, que a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Ou seja, é como se a gente estivesse assim num parquinho, a gente fosse criança que visitou um parquinho, e o parquinho tem areia, o parquinho tem um monte de coisa legal para fazer, tem brinquedo, tem ferramentas. E aí a gente pode desfrutar desse parquinho, pode brincar nesse parquinho, pode construir coisas. Mas a gente também pode brigar com as outras crianças por causa das coisas, e fazer do parquinho um inferno. Ou a gente pode compartilhar com as outras crianças das coisas,
Mas uma coisa é verdade, uma hora a brincadeira vai acabar, o papai vai chamar a gente de volta para casa, e a gente não vai levar do parquinho nada. Talvez apenas algumas lembranças, mas não vamos levar ferramentas, não vamos levar brinquedos, não vamos levar os castelinhos que a gente se divertiu, que a gente construiu, vai ficar. Aí você ouve e diz assim, mas pastor, a gente não pode e não deve deixar herança para os nossos filhos? Pode, inclusive a Bíblia diz que em muitos casos nós vamos deixar. Nós podemos deixar. Mas também é verdade que a maior herança que eu posso deixar para o meu filho, para a minha filha, e você pode deixar para o seu filho, para a sua filha, não é tanto uma conta no Cantonal Bank, uma propriedade, para depois eles ficarem brigando para ver com quem vai ficar, como vai dividir. Já viu o caso assim? Já viu o caso assim? Pois é. A maior herança que você pode deixar para o seu filho, para a sua filha, é o seu testemunho de fé, o seu testemunho de caráter, o seu testemunho de amor. Porque senão, vira igual uma história que eu vi de um empresário lá de São Paulo que construiu o seu império por meio da indústria de café. E aí um dia ele estava tomando o seu café da manhã no seu hall, e aí uma bala atravessou o vidro e cravou assim na parede, uma tentativa de assassinato. E aí ele correu assim para frente para ver quem for o atirador. E para surpresa dele, o atirador, sabe quem era? O filho. E aí conta-se que os últimos dias dele foi numa cama de uma depressão que ele nunca mais se levantou. Então para com essa história de que você se mata de trabalhar e você não tem tempo nem para Deus, nem para sua casa, porque você quer dar um futuro melhor para os seus filhos. Porque olha só, você pode até deixar uma herança, mas isso não é garantia absoluta de um futuro melhor, nem para você e nem para eles. E quarto, aprenda a estar contente com o que você já tem. Porque pode não ser tudo que você quer, mas certamente já é tudo ou mais que você precisa. Porque Deus não prometeu atender a todas as nossas vaidades. Deus prometeu atender a todas as nossas necessidades. Mas Ele, na sua generosidade, na sua bondade, faz mais do que isso. Porque quantos aqui só tem, quando abre o guarda-roupa, um par de camisa, um par de calça e um par de sapato? Deus é generoso, Deus não dá só o arroz e o feijão, Deus também dá o sorvete. Deus dá a Coca-Cola. Se Ele só desse o básico, te desse 2 camisas, uma para você usar e outra para lavar, né? Então, enquanto você está usando uma, outra está lavando, terminou de lavar a outra, veste, põe a outra para lavar, pronto. Se Ele fizesse só isso, já estaria sendo fiel. Mas Ele te dá mais. Te dá mais que eu sei. Por causa da sua generosidade, a sua bondade. Mas olha o que o Paulo vai dizer quando a gente começa a olhar não só para o suficiente, mas para mais do que o suficiente que Deus tem dado, e ficar infeliz, ficar insatisfeito. Ele diz assim para a gente:
Nada trouxemos para este mundo, daqui nada vamos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Você já tem alimento e roupa? Então sossega. 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 Não está dizendo que você não possa vir a ter mais, mas está dizendo que se você já tem, você já pode ficar contente. Você já pode ser feliz. Por quê? Porque primeiro, isso que você tem, pode não ser tudo o que você quer, mas é já suficiente para você fazer o que você precisa, ou melhor, para Deus fazer por meio de você o que precisa ser feito. Por exemplo, Deus libertou o povo do Egito por meio de Moisés. E o que Moisés tinha? Uma vara. Deus derrubou Golias por meio de Davi. E o que Davi tinha? Uma funda. Deus alimentou uma multidão por meio de Jesus. E o que Jesus tinha? 5 pães, 2 peixinhos, que aliás foram doados por um menino. O menino foi lá com a merenda dele, quando viu, estava lá na mão de Jesus. Ou seja, o pouco nas mãos de Deus, não é pouco nem é muito, é suficiente. É suficiente. Então, tendo o básico da vida, o suficiente, posso ficar feliz. Agora, a segunda razão, irmãos, é porque se eu não aprender a ser feliz com o que eu tenho hoje, eu não vou ser feliz quando eu tiver o que eu não tenho hoje, porque eu não aprendi nunca a ser feliz com o que tenho. E, aliás, nunca vamos ter tudo. Sempre vai ter alguma coisa que a gente não tem. Eu lembro, contei já para você várias vezes esse exemplo, mas não arranjei outro, vou contar de novo. Meu filho, quando tinha assim, quase 1 ano, lá no bercinho dele, aí ele chorava, eu dava um brinquedo. Brincava um pouquinho, chorava, eu tinha que ir lá pegar outro brinquedo. Brincava 5 minutos, chorando de novo por outro brinquedo, lá pegando brinquedo, o bercinho dele enchendo de brinquedos, mas nunca feliz. Sempre chorando por outro. Conhece alguém assim ou não? Por mais que o papai do céu entregue, sempre tem uma coisa que não tem, estou chorando. Aí teve uma hora que eu falei assim, não, chega. Fiquei quieto e o menino chorando. Teve uma hora que eu falei, deixa eu dar logo outra coisa. Não. Quieto, chorou. Até que chegou uma hora, parou de chorar. Aí eu olhei para trás, estava lá, feliz da vida, brincando com o que tinha. E você acha que Deus às vezes não é assim? Você ora, Ele fica quieto. Ele não dá exatamente o que você quer, mas te dá o que precisa. Porque, irmãos, a Bíblia diz que a gente encontra felicidade não quando a gente conquista uma coisa que a gente ainda não tem. A gente encontra felicidade quando a gente aprende a ser contente com o que já tem. É por isso que o Paulo disse assim, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sem passar fome, sem ter muito. Tudo posso naquele que me fortalece. Lembro de uma propaganda que um dia de chuva, aí um homem chama um táxi, o táxi para assim, e na hora que ele ia entrar no táxi, ele olha para o lado, está lá uma mulher com uma criança, e a chuva.
Aí ele fica um pouco relutante, mas tá bom. Dá o lugar. E aí termina assim o reclame. Se você não pode fazer tudo, faça tudo que pode. E é isso aí. A gente não tem como resolver todos os problemas do mundo, mas a gente pode fazer alguma coisa. E esse nós podemos fazer alguma coisa é o nosso melhor dentro das nossas possibilidades. Que ainda que sejam 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Jesus, pode ser uma luz no fim do túnel para abençoar e salvar muita gente. Por isso que Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que assim seja também na minha, na tua vida. Amém.